Foram quanto? 40 dias, né? Tempo suficiente para que o chão se acostumasse ao peso dos destroços e o céu esquecesse a cor do silêncio. No Irã, o calendário deixou de contar datas e passou a medir perdas, perdas, vidas. Anteontem, 7 de abril, o mundo assistiu algo que não cabia bem nas palavras apressadas dos noticiários: um cessar-fogo. Mas nas ruas, ainda marcadas por poeira e memória, ninguém parecia chamar aquilo apenas de pausa. Havia um sentimento mais difícil de nomear, talvez exaustão, talvez sobrevivência. A guerra começara semana antes, sob justificativas, sempre dos Estados Unidos, justificativas que soavam técnicas demais para explicar o que viria depois. Falava-se em precisão, estratégia, alvos específicos, mas cedo ou tarde as palavras sempre perdem a capacidade de esconder os fatos. E os fatos tinham nomes, tinham rostos, salas de aula interrompidas, hospitais em Teherã e outras cidades. O que se viu não foi apenas edifícios atingidos, mas rotinas desfeitas. Universidades tornaram-se escombros e o conhecimento, esse inimigo invisível, pareceu, por instantes, ser tratado como ameaça real, como se pensar fosse perigoso. Houve também o momento em que a guerra tentou atingir algo menos visível, a própria estrutura de comando, a ideia de continuidade. Apostou-se que, ao cortar a cabeça, o corpo cairia. Mas o que veio foi o contrário, uma espécie de reorganização silenciosa, como se a ausência produzisse presença e o vazio fosse rapidamente preenchido por outros. Enquanto isso, longe das manchetes mais óbvias, a guerra seguia. Também em mapas econômicos e rotas marítimas, o Estreito de Hormuz, esse nome que raramente aparece nas conversas cotidianas, tornou-se, de repente, um ponto de tensão global. Quando o fluxo desacelerou, o mundo inteiro sentiu. Nem sempre é preciso estar no campo de batalha para perceber que há uma guerra acontecendo. Então veio o anúncio. 2 semanas de cessar-fogo. Tempo curto, não é? Mas suficiente para que as pessoas olhassem ao redor e tentassem entender o que restou e o que ainda pode ser reconstruído. Talvez o mais curioso daquele 7 de abril tenha sido justamente isso. Não houve celebração clara, nem derrota plenamente assumida, nem vitória incontestável, apenas um recuo, um respiro. Querem saber? Guerras raramente terminam quando os acordos são assinados. Elas continuam discretas. A memória de quem ficou, tentando reorganizar o cotidiano entre ruínas, lembranças e a esperança cautelosa de que o silêncio desta vez dure um pouco mais. Mas não,
Claro que não. Israel, não é? Já há notícia que Israel continua a bombardear o Líbano. Estou desarmando a tendinha.